Então nós estamos aqui com o contratado e que executou o serviço e que hackeou no mês de maio de 2018 um cidadão chamado Adélio Bispo, além dos filhos e também do então deputado federal e pré-candidato à presidência Jair Bolsonaro. A narrativa de que Adélio Bispo agiu sozinho pode cair por terra. E eu vou até as últimas consequências, porque eu venho há um tempo sendo perseguido por um delegado de polícia que me cooptou, e que soube na época que eu tinha hackeado o presidente Bolsonaro, inclusive o interesse dele nas minhas habilidades. Foi também em razão deste fato. Nós teremos mais uma importante conversa com o hacker Patrick Brito. Patrick está na Sérvia e está disposto a conversar com a imprensa no Brasil. Descobrimos que ele também havia sido contratado para hackear outras autoridades aí na esfera nacional. Informações sobre a contratação do Patrick Brito para hackeamento do presidente Bolsonaro, ainda na condição de deputado federal, pré-candidato à presidência da República em 2018. Em 2020, uma nova contratação para hackear o presidente, então eleito presidente Bolsonaro, e o seu vice-presidente, o general Hamilton Mourão. Supostamente, uma relação entre a contratação do hacker Patrick Brito e a contratação de Adélio Bispo. E o Patrick, chegando agora para essa conversa, nos surpreende ao mostrar que teve acesso a documentos pessoais, contas sensíveis, e que nós vamos mostrar aqui com total prudência e cautela em função da LGPD e do YouTube. Nós vamos mostrar a partir de agora. Pessoal, o que esse hacker revela aqui nessa entrevista que eu vou mostrar pra vocês é muito grave. A gente precisa ajudar a divulgar essa informação, a gente precisa cobrar parlamentares, deputados e senadores para que vão atrás desse hacker e comecem a investigar, porque ele solta tudo. E o Bolsonaro corre um grave risco. Me ajude a compartilhar esse vídeo, olha aqui, esse canal é novo, então se você puder compartilhar esse vídeo nos grupos do WhatsApp e pedir pro pessoal se inscrever também me ajuda muito, tá? Comenta aqui embaixo de qual cidade você fala, qual é a sua opinião sobre tudo isso e vamos aqui pro vídeo, pessoal. Isso aqui é muito grave, olha aí. E esse ataque, ele não é apócrifo, ele é coordenado. E aí, revisando os documentos relacionados às últimas revelações que eu fiz, eu me lembrei, que já não me lembrava mais, que a mesma pessoa que me contratou e que me pagou para fazer levantamentos sobre o presidente Bolsonaro, na época, candidato a presidente, mas deputado federal, e os seus filhos, Flávio, Eduardo, Carlos, a mesma pessoa, ela tinha pedido que eu fizesse levantamentos sobre uma pessoa de nome Adélio Bispo de Oliveira, entre outros. No momento que ninguém sabia quem que era Adélio Bispo de Oliveira. Você pode colocar essa imagem para mim, por favor? Essa é uma conta de telefone do Adélio. É um endereço ali em Uberaba, Minas Gerais. E o pedido era somente para fazer levantamento, quem que era a pessoa e onde que a pessoa morava. Ninguém me explicou, obviamente, qual era o motivo desse levantamento. Essa plataforma, ela não está mais disponível. E, inclusive, qualquer pesquisa com relação a Adélio, ela é toda bloqueada. Eu hackei o cara, fiz o levantamento e levei para o contratante. O mesmo, isso, lembrando, primeiro semestre de 2018. E o mesmo contratante fez pedidos relacionados ao presidente Bolsonaro e a seus filhos. E eu trago aqui agora uma das contas de telefone do Carlos Bolsonaro. Eu mandei para você contas dos anos de 2017, 2018. Exato. Que esse é um aplicativo, isso foi em 2018, mas você tem acesso às contas dos últimos 12 meses. E aí tem o endereço dele, tem um condomínio ali que ele morava com o pai dele, lá no Rio de Janeiro, e tem as datas aí, eu tenho os metadados dos arquivos, para provar o seguinte, que antes do evento da facada em Juiz de Fora, eu já sabia quem era Adélio Bispo. E a mesma pessoa que tinha me pagado e me contratado para investigar e para devassar a vida do presidente Bolsonaro, à época deputado federal, e de seus filhos, fez os mesmos pedidos relacionados a uma pessoa de nome Adélio Bispo de Oliveira. O cara contratou um hacker para investigar Jair Bolsonaro. Aproveitou
e pediu para investigar filhos de Jair Bolsonaro. E esse mesmo cara que fez essa pesquisa antes da facada também pediu informações sobre Adélio Bispo. Por quê? Esse cara sabia do quê? Será que ele é o mandante? Foi ele que foi atrás do Adélio Bispo para contratá-lo? Ele estava procurando informações sobre todas essas pessoas porque os Bolsonaro seriam os alvos e o Adélio Bispo, o cara que iria executar? Ficou estranho isso aqui, hein? Vamos continuar vendo. O ponto mais importante desse quebra-cabeça que aparentemente muitos não querem montar. Nós estamos encontrando peças. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque o que você apresenta agora, com provas materiais, tem uma prova, tem uma conta aí, tem um documento, tem a data do documento, mostra que Adélio Bispo, teoricamente, não teria agido sozinho. Por quê? Se há uma relação entre o hackeamento, a tua contratação para hackear, um homem, morador de Uberaba, no Triângulo Mineiro, o mesmo contratante pede para que você faça o mesmo trabalho para com o deputado federal Jair Messias Bolsonaro e os seus filhos Flávio, Eduardo e Carlos. Tudo isso nós estamos mostrando. Então tem a conta do Adélio, né? É claro, os dados sensíveis estão borrados. Tem conta do Carlos Bolsonaro. Isso sugere que, de fato, Adélio Bispo já estava no radar de quem o contratou e muito provavelmente, com todo o cuidado, e por isso estou usando a condição do provavelmente, de modo provável, Adélio Bispo tenha sido contratado pelo mesmo. Porque, Patrick, na última conversa, o que nos chamou a atenção é que o teu hackeamento, quando você hackeia o presidente Bolsonaro, o objetivo era achar algo que pudesse fragilizá-lo diante do processo, né, na corrida presidencial, e tirá-lo da corrida. Só que você deixa claro aqui na última conversa que nada foi encontrado contra o presidente. E aí sugere, então, que este cidadão que o contrata já está em busca de alguém para executar um plano. É o que a gente vai concluindo aqui, Patrick. Exatamente. Aquilo que eu acredito, e que está muito claro, é que houve um levantamento da vida do Adélio antes, que foi feito por mim, e a partir deste momento, ele foi cooptado para cometer um crime. Até porque, como eu já trouxe, a data da facada é o dia do meu aniversário. E eu acredito que essa data ela não foi escolhida de forma aleatória, não é? Porque, obviamente, eu sei quem foi, e é uma pessoa sádica, então ele fez isso para me atingir, até porque ele queria me ter na mão dele, mas ele não conseguiu. E esse é um fato, Alexandre, que eu venho guardando há muito tempo, que na época me atingiu muito, não é? Em razão do crime aí que houve e do sofrimento que ele causou ao presidente Bolsonaro, e que causa até hoje, com as sequelas dessa facada. Entretanto, eu tenho uma dificuldade imensa de relatar às autoridades aquilo que eu sei. Desde a nossa última entrevista, aquele delegado lá em Araçatuba, ele que estava em férias forçadas, ele voltou a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Com relação à contratação do Patrick para o hackeamento de Adélio Bispo no mês de maio de 2018, antecedendo a facada de Juiz de Fora em setembro daquele ano, a contratação do Patrick para o hackeamento do então pré-candidato Jair Bolsonaro e seus filhos, que este caso receba a atenção necessária e devida por parte de Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública do Estado, por quem tenho absoluto respeito, e pelo governador Tarcísio Gomes de Freitas, para que cumpram estes o seu papel. E mais, sejam leais ao presidente Bolsonaro, oferecendo a resposta para essa pergunta que o Brasil não encontra resposta há quase 6 anos. Eu tinha uma senha que eu acessava tudo que era em sigilo, não é? Porque eles não me deixam acessar nada. Essa senha ela foi cancelada. Mas fica tranquilo que eu tenho outra. Eles voltaram a me perseguir, não é? Em procedimentos de polícia judiciária, colocando papéis em inquérito, não respondendo às solicitações do judiciário e do Ministério Público.
E, para minha surpresa, eu acreditei que, depois das minhas entrevistas, depois da minha ida da minha mãe ao corregedor das polícias em São Paulo e ao depoimento dela lá no DHPP, que haveria uma sensibilização tanto do secretário de Segurança Pública como do governador de São Paulo com relação à gravidade das minhas denúncias e à necessidade de que eu tenho que ser ouvido e de que os fatos têm que ser apurados. Nós vamos completar 6 anos de um crime que para muitos está resolvido ao dizer que Adélio agiu sozinho. Entretanto, a partir daquilo que você traz, nós temos a possibilidade de trazer uma resposta para o Brasil de uma questão que intriga a muitos. Por quê? Incrível, né? Eu vou já continuar o vídeo aqui, mas todo cara que tenta assassinar um candidato, ele age sozinho, né? Foi com o Bolsonaro lá em 2018 e agora também foi com o Trump. Agora nessa tentativa. Também disseram a mesma coisa. Não, olha, o menino ali trabalhava sozinho, mas a defesa americana deixou o cara subir no telhado, eles já tinham visto, tá? Já saiu o vídeo que eles já tinham visto. Tanto é que a mulher lá que tava tomando conta da segurança, ela renunciou. Aconteceu isso. O cara viu que o cara tava subindo lá em cima do... A polícia viu que o cara tava subindo em cima do telhado, viu ele tirando a arma, viu ele apontando pro Trump, deixou o cara atirar no Trump, e aí sim, aí nessa hora executaram o cara. Estranho, né? A segurança viu o cara fazer tudo isso, e na hora que ele executou o plano, já executaram ele pra calar o menino? Será que era pra isso? Não, ele agiu sozinho, pessoal. Foi muito estranho. E aí, no caso do Adélio Bispo, foi a mesma coisa. Não, gente. Ninguém teve colaboração com isso, não. O cara agiu sozinho. Incrível. Porque é uma resposta fundamental, vital, para que a gente passe muitas coisas a limpo em nosso país. Se alguém te contrata para que você hackeie a vida de Adélio Bispo, antes mesmo dos 6 de setembro de 2018, a vida... Foi em maio. Maio de 2018. A vida dos filhos do presidente e do próprio pré-candidato naquele momento, Jair Bolsonaro, não há nada mais leal por parte do governador Tarcísio Gomes de Freitas do que entregar, de uma vez por todas, essa resposta ao presidente Bolsonaro. Eu quero ser claro aqui, viu, Patrick, porque eu estou fazendo um pedido diante da tua coragem, Patrick e Brito, diante da tua disposição em nos contar. Eu estou fazendo um pedido, um apelo ao secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite. Estou fazendo um apelo ao governador Tarcísio Gomes de Freitas para que, em nome da justiça e da lealdade, tenham a disposição de ouvir o que o Patrick tem a dizer. É só isso. Por quê? Porque o Patrick vai até um ponto, a imprensa vai até um ponto. Entretanto, há muito por saber. E o Patrick está disposto a contribuir. Só precisa haver, por parte do Estado de São Paulo, a mesma disposição, não é, Patrick? E eu vou até as últimas consequências. Porque eu venho há um tempo sendo perseguido por um delegado de polícia que me cooptou, e que soube na época que eu tinha hackeado o presidente Bolsonaro, inclusive o interesse dele nas minhas habilidades foi também em razão deste fato. Isso está no inquérito. Eu trouxe na nossa última entrevista, inclusive, o testemunho de uma pessoa que foi na delegacia e falou: quando que você conheceu o Patrick? Ali em 2018, antes do primeiro turno da eleição presidencial, que elegeu o presidente Bolsonaro. Foi exatamente a resposta que ele falou. E aí, surpreendentemente, não há nenhuma apuração. Eu gostaria de trazer alguns documentos aqui, Alexandre, se você me permite. Claro. O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, em algumas entrevistas, manifestações que ele deu sobre a minha história, e e-mails que jornalistas mandam à Secretaria de Segurança Pública, perguntando se há algum tipo de investigação com relação a esta minha relação com os policiais de Araçatuba. E a resposta da secretaria e do secretário, embora eu sei que ele foi informado de forma errada,
A informação é o seguinte, de que há um inquérito instaurado, inclusive já relatado ao Ministério Público, e que só está aguardando a conclusão que o inquérito é em sigilo. Eu quero dizer o seguinte, Alexandre, não há inquérito nenhum. O inquérito não existe. O que existe é um inquérito que dura 7 anos, desde 2017. Inquérito que dura 7 anos não está investigando nada, me desculpa. Que apura outros crimes deste delegado de polícia, que não são relacionados a mim. Inclusive, eu provo que eu tenho o número do inquérito e que eu cópio do inquérito. Veja, reforço o nosso compromisso com o jornalismo sério. E peço que você entenda o tamanho da nossa disposição e da coragem para que a gente possa, então, encontrar a resposta para o crime que chocou o Brasil. 6 de setembro de 2018, em Juiz de Fora. Então isso aqui é muito grave, pessoal. Esse cara, esse hacker, ele tá tentando gritar, tá pedindo socorro, pessoal. Estão me perseguindo, estão me investigando. Eu tenho provas. Eu investiguei para o delegado Jair Messias Bolsonaro, seus filhos e Adélio Bispo, antes do acontecimento. Isso fica por isso mesmo? Ah, então tá bom, cara, você hackeou lá atrás o cara que deu a facada no Bolsonaro antes da facada, mas tá tudo bem. Não, isso precisa ser investigado, a gente precisa ir mais a fundo nisso. Por que não tá todo mundo falando disso? A gente precisa descobrir quem mandou matar Bolsonaro. Então fica aqui esse apelo, esse vídeo também, né, pra gente pedir a atenção dos responsáveis que possam investigar isso tudo, tá, pessoal? E olha só, de volta aqui pra Venezuela, né, pessoal, a gente tem que continuar falando de lá porque não acabou toda essa história. O Maduro bloqueou o Twitter lá na Venezuela. Isso mesmo, olha só. Ontem, na quinta-feira, o Nicolás Maduro ordenou a suspensão da rede social X, anteriormente conhecido como Twitter, por um período de 10 dias. A decisão foi tomada para que a empresa, de propriedade da magnata sul-africana Elon Musk, apresente documentos às autoridades venezuelanas. Durante um discurso, Maduro afirmou que a rede social, agora chamada X, incitou o ódio, o fascismo, a guerra civil e a morte, alegando que a plataforma tem violado normas e gerado conflitos entre os venezuelanos. O presidente também mencionou que a empresa violou as leis venezuelanas e que a lei será respeitada. Olha só o que esse cara tá falando, gente. Ele frauda a eleição e a culpa agora é do Twitter. A empresa de Musk violou todas as leis da Venezuela. Todas, viu? Por isso, assinei um decreto com a proposta do Conatel, a Comissão Nacional de Telecomunicações, que decidiu suspender a rede social X por 10 dias na Venezuela, declarou aí o Maduro. Impacto da suspensão da rede social X. A suspensão da rede social X na Venezuela vem levantando muitas questões sobre a liberdade de expressão, o impacto dessa decisão nas comunicações do país, que a gente já sabe que não tem. Não tem jornal que critica o Maduro. Não tem, né, liberdade de expressão entre os venezuelanos. Vamos voltar aqui. Essa medida drástica traz à tona diversos debates sobre o papel das redes sociais em tempos de crise política. Com a ausência da plataforma X, diversos usuários e influenciadores políticos terão que buscar alternativas para se comunicar e mobilizar os seus seguidores. Essa busca por soluções alternativas pode afetar diretamente o fluxo de informações e a dinâmica social no país durante esse período. Como os Estados Unidos reagiu à decisão do Maduro. Olha só, o embaixador dos Estados Unidos na OEA, o Francisco Moura, advertiu nesta quinta-feira que Nicolás Maduro enfrentará uma pressão internacional imaginável caso detenha os líderes opositores Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez Urrutia. Olha o que ele disse, pessoal. Se ele for atrás da mulher lá que está lutando contra ele, ele enfrentará uma pressão internacional imaginável caso detenha eles. Isso aqui é grave. Moura, né, em declaração à Atlantic Council, um centro de estudos em Washington, ressaltou que tal ação poderia mobilizar a comunidade internacional de formas inesperadas para Maduro. A advertência dos Estados Unidos, né, o Francisco Moura apontou que os Estados Unidos preparam, né, uma resposta rigorosa que pode incluir ações específicas na OEA. União Europeia e América Latina, países como Argentina, Peru, Equador e Uruguai se alinharam contra possíveis abusos do governo Maduro. Que pena
que não é Bolsonaro à frente do país, porque senão o Brasil também estaria contra o Maduro. E a pressão internacional, até mesmo aliados tradicionais de Maduro, como o Brasil, pressionaram por mais transparências nos processos eleitorais venezuelanos. Aqui na matéria diz que a gente pressionou pela transparência, mas a verdade é que o Lula estava pedindo as atas que, né, o Maduro estava fabricando para fraudar a eleição. Então a gente não tem esse posicionamento de realmente transparência na Venezuela. O Brasil não. Olha aqui, Brasil, Colômbia e México tentam mediar a situação. Brasil, Colômbia e México, que buscam mediar uma solução para a crise na Venezuela, reiteraram nesta quinta-feira a importância da divulgação dos resultados das eleições presidenciais do dia 28 de julho de 2024. Os ministros das Relações Exteriores desses países solicitaram ao Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, que é o CNE, a apresentação detalhada dos resultados por mesa de votação. Os líderes também pediram uma divulgação transparente dos resultados e a verificação imparcial dos mesmos, reforçando a necessidade de respeito à soberania popular e aos direitos humanos, coisa que não está tendo respeito nela na Venezuela, a gente sabe disso. Essa resposta conjunta sinaliza o papel importante que os vizinhos regionais pretendem desempenhar na estabilização da Venezuela. É um papel vergonhoso, né? O Brasil, Colômbia e o México estão fazendo um papel vergonhoso, tentando dar tempo, tentando passar pano para o Nicolás Maduro. E o que podemos esperar nos próximos dias? Com a suspensão da rede social X, os próximos dias prometem ser cruciais para o desenrolar da situação na Venezuela. A expectativa é que a empresa de Elon Musk apresente os documentos exigidos dentro do prazo estipulado, evitando um prolongamento da suspensão. Enquanto isso, a comunidade internacional continuará a monitorar de perto os desdobramentos, especialmente no que diz respeito à transparência eleitoral e ao tratamento dos líderes opositores. A tensão permanece alta e a necessidade de uma resolução pacífica e democrática é mais urgente do que nunca. Em resumo, a suspensão da rede social X na Venezuela por Nicolás Maduro é um evento significativo que destaca questões de liberdade de expressão, impacto social das redes sociais e a complexa teia de relações internacionais envolvidas na crise da Venezuela. Espera-se que os próximos passos sejam dados de maneira transparente e justa, para o bem do povo venezuelano e da estabilidade da região. E a gente sabe que um ditador não sai de forma pacífica, de forma democrática. Então o que esperamos é o pior, e é que ele reprima mais ainda o seu povo, que ele coloque ainda mais os seus capangas na rua, que ele vá assim atrás dos opositores, que ele cancele mais e mais redes sociais. É isso que se espera desse monstro, né, pessoal? Que vergonha, que triste a gente tá vivenciando tudo isso. Queria pedir para você comentar aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso, pessoal. Qual é a sua opinião? É muito importante o seu posicionamento. Comenta aqui embaixo também de qual lugar você fala, qual é a sua cidade, onde você mora. É muito importante, pessoal. E olha só, esse canal aqui é novo, tá? Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, mande esse vídeo naqueles grupos do WhatsApp, sabe? Que o povo gosta de comentar sobre política. Manda lá nesses grupos, pede para eles se inscreverem no canal, me ajuda muito, tá? Muito obrigado e até a nossa próxima notícia.